Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Construir uma marca forte no agro não acontece por acaso. Não nasce de uma campanha bonita, nem de um logotipo bem desenhado. Marca se constrói todos os dias, na forma como o produto é apresentado, na experiência do consumidor e, principalmente, na confiança que se cria ao longo do tempo. No mercado da carne, um dos mais competitivos do agronegócio, essa construção exige estratégia, consistência e muita sensibilidade para entender quem está do outro lado da gôndola. E é justamente neste universo que a nossa convidada atua há mais de 2 décadas. Zootecnista de formação e apaixonada por marketing, Cris Rabaioli é especialista em desenvolver marcas no mercado de alimentos perecíveis. Com mais de 25 anos de experiência, ela acompanhou mudanças profundas na forma como a carne é produzida, apresentada e percebida pelo consumidor. E ao longo dessa trajetória, uma convicção ficou cada vez mais clara: quem disputa apenas preço sempre perde. Já quem constrói valor, constrói marca. Neste episódio, a Cris compartilha histórias de bastidores do mercado da carne, explica como nasce uma marca que realmente marca e mostra por que entender o consumidor pode ser mais importante do que qualquer campanha de marketing. Cris Rabaioli, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. É uma conversa que de verdade eu estava aguardando havia muito tempo, né? E aí o Fabiano Siqueira, aliás, um grande abraço para o Fabiano, esses dias conversando comigo, falou: cara, e a Cris, tá na tua lista? Eu falei: nossa, tá na lista faz muito tempo. Como que tá a correria dela? Ela falou: tá grande, mas dá uma ligadinha para ela que você vai conseguir um espaço. E você gentilmente abriu um espaço na sua agenda, né, pra gente bater esse papo. Eu fico muito feliz porque eu sei que daqui vão sair vários insights aí para quem tá nos ouvindo, não só no mercado da carne, mas de uma maneira geral, porque teu conhecimento é muito vasto e quem está nos ouvindo aqui vai perceber isso logo nos primeiros trechos da conversa. Seja muito bem-vinda, Cris, ao podcast do Patrone. Te agradeço de coração por você ter aceitado esse convite. Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigada. Eu tenho muita honra de poder estar aqui conversando com você, né? A gente já se conectou aí há tanto tempo, né? E, e poder vir aqui falar com vocês sobre o meu trabalho hoje, sobre tudo que eu tenho feito aí nesse mercado da pecuária é um prazer. Pode mandar bala nas perguntas aí que a gente vai estar aqui para poder ajudar e responder, dividir, né, com todo mundo. Dividir, maravilha. Ô, Cris, você falou assim, a gente se conectou há tanto tempo. Eu estava tentando recordar aqui, você lembra qual foi a primeira vez que a gente conversou, que certamente foi a primeira vez que eu lhe entrevistei? Eu tenho uma vaga lembrança, vamos ver se você consegue buscar na memória. Faz tempo, viu? Eu acho que foi, Faz tempo. no braseiro, alguma coisa relacionada a celeiro ali, ao braseiro, se eu não me engano. Ou eu também fiquei, não sei se você chegou aí no evento Elas no Agro, lá, acho que é Elas no Agro, uma coisa assim, que tem em Cuiabá. Eu também me lembro de alguma coisa por ali, mas assim, não sei. Mas foi antes, viu? Sabe qual é a minha memória? Um dia de campo, se eu não me engano, foi em Sorriso. Pela Celeiro você estava ali palestrando, inclusive, e era um foco em ovinocultura. Então faz Meu Deus! bastante tempo, faz muito tempo. Então foi bem no Olha, faz muito começo tempo mesmo. mesmo, né? Foi bem Foi no bem no começo. começo. Foi bem bacana aquele dia de campo. E me recordo aqui, eu acredito que tenha sido em Sorriso mesmo. E faz bastante tempo, viu? Pelo menos aí uns 15 anos É, aí, brincando, viu? é Brincando. porque, para falar a verdade, quando eu comecei nesse mercado, né, eu comecei com ovino, inclusive. Foi meu primeiro projeto, né, que foi o projeto que eu comecei com a Celeiro com ovino. E eu já era professora universitária, na cadeira de ovinocultura. Então deve ter sido algum evento, então, que eu estava participando, fazendo palestra, talvez como professora ou talvez como celeiro, né, não sei bem Pois ao é, certo. foi uma dessas circunstâncias aí, mas eu acredito que tenha sido já como um pouquinho dos dois. Acho que você trouxe um conhecimento da bagagem, evidentemente, que você já tinha, mas acho que você estava pela Celeiro na época. Muito bacana, né? O tempo passa rápido, que você vê que a gente até, a hora que vai buscar na memória, fala: meu Deus, faz tanto tempo assim, parece que foi uma vida atrás, né? Mas vamos lá, daqui a pouquinho eu vou pedir para você trazer um pouco da tua trajetória, né, da tua origem e tudo mais, mas eu queria já trazer algumas frases aqui que você, inclusive, as coloca na sua descrição ali no LinkedIn e também no seu site ali,
né? O chrisrabaioli.com. Você traz uma frase que é a seguinte, né? Eu sou Cris Rabaioli, zootecnista de formação e marqueteira por paixão. Mais de 25 anos de experiência no mercado de perecíveis e acredita em marcas que marcam. Me fala um pouquinho disso daí. Zootecnista de formação, marqueteira por paixão, esses 25 anos nesse mercado, né, de perecíveis, ou seja, tem que ser muito eficiente de fato, né, por serem produtos perecíveis e marcas que marcam. Me fala um pouquinho disso, Cris. Olha, eu sempre acreditei que projetos eles deveriam nascer com propósito. Então, desde o início da minha carreira como executiva, eu não comecei como executiva, comecei como vendedora, né, como vendedora de produtos de alto valor. Desde o início, eu sempre acreditei que projetos precisam ter propósito, eles têm que saber o porquê que eles existem. E a minha empresa de consultoria hoje, ela se chama Cris Rabaioli Marcas que Marcam. Desde o início da minha carreira, há 25 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado, eu realmente já acreditava nessa frase, né, de que para a gente conseguir ganhar o coração do consumidor com o nosso produto ou com o nosso serviço, a gente precisa marcar de alguma maneira. Então, hoje o meu trabalho, ele é construindo marcas que marcam. E essas marcas, elas não estão ligadas somente a marcas de carne, né? Eu também trabalho com supermercado, trabalho com pequenos e médios negócios, através da minha consultoria, da minha mentoria. Em todos esses segmentos que eu atuo, eu tento fazer o possível para que as pessoas entendam que muito mais importante do que o que você faz, como você faz, é por que você faz. Excelente, excelente. Eu acredito muito nisso que você traz também, né? E as marcas, elas realmente, quando elas conseguem se conectar, vou usar uma expressão aqui, simples com o consumidor, aquilo transcende, né? Ou seja, vai além de uma relação comercial, a meu ver, né? E você tem vários exemplos disso, depois a gente vai dividir alguns deles aqui. Vamos lá, para a gente rapidamente trazer um pouco da tua trajetória, quem é a Cris Rabaioli? Como começa a tua origem? Você é natural de onde? E como que vem a tua guinada até chegar ali para o caminho do agro, né? Pela zootecnia? De onde veio esse interesse pelo campo? Eu sou filha de pecuarista, né? Meu pai é pecuarista no Mato Grosso, mas eu sou catarinense. Eu fui embora de Santa Catarina, do Oeste, aqui catarinense, com 7 anos de idade, muito nova, né? Meu pai, como boa parte das pessoas que são hoje, que estão no Mato Grosso, foram embora de Santa Catarina em busca de comprar terra, né? Plantar. E aí, na época, a gente foi para a região de Utiquira, e eu morei na fazenda, né, por algum tempo, e meu pai começou plantando arroz. Então, com muito nova, eu já me encantei, né, por esse segmento do agronegócio, né. Depois disso, meu pai comprou uma fazenda de pecuária, depois comprou uma fazenda em Alta Floresta, e aí a pecuária entrou na minha vida. A paixão pela pecuária e a paixão pelo agronegócio, ela é desde muito nova, assim. Eu sempre sonhei em poder conversar abertamente com pessoas a respeito disso, assim. Eu me lembro que eu falava, gente, eu quero aprender tanto a ponto de eu sentar com esses pecuaristas, grandes pecuaristas, e poder estar ali no mesmo nível que eles falando sobre pecuária. E foi aí, então, que eu escolhi a zootecnia para poder me formar e fazer a minha formação profissional, né? Então, eu fiz zootecnia em Uberaba, eh, e depois eu fiz uma pós-graduação em Lavras e voltei para o Mato Grosso. E quando eu voltei para o Mato Grosso, eu voltei e fui morar em Alta Floresta, junto com o meu pai, que meu pai acabou indo junto comigo, na verdade, eu carreguei ele junto comigo para Alta Floresta e nós fomos morar em Alta Floresta quando tudo ainda era, meu Deus, inóspito. Eu lembro que para ir para a fazenda tinha duas toras, você tinha que passar em cima delas, não tinha ponte, não tinha energia elétrica na fazenda, não tinha nada. Então, eu sou dessa época aí, da época que tudo ainda era muito difícil, né? Tudo muito difícil chegar nos lugares, muito difícil você fazer as coisas acontecerem. E aí eu fiquei morando, né, em Alta Floresta por um tempo, e depois eu voltei para o Mato Grosso, e aí eu comecei, então, a minha carreira em empresas multinacionais. Então, comecei trabalhando como vendedora de sal mineral. Eu nunca vou me esquecer disso. Foi meu primeiro emprego. Foi um emprego. Assim, eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu dizia: Meu Deus, não é possível que eu vou ter que trabalhar como vendedora. Porque tudo que a gente menos quer na vida quando sai da faculdade é ter que ficar batendo na porta dos outros para poder vender alguma coisa.
Mas hoje eu falo que foi uma das grandes formações que eu tive, sabe? Vender, porque eu acredito muito que quem sabe vender, Patrone, cara, não fica desempregado nunca na vida. É uma habilidade que, meu Deus, ela te traz um mundo, né, de possibilidades, né, porque você tem que exercer uma série de habilidades, né, como pessoa quando você vende. Você tem que exercer a escuta, você tem que exercer a comunicação, você tem que exercer a argumentação, né, você tem que estar com você tem que ter inteligência, você tem que ter lógica. Então ele te força a exercitar vários músculos aí que talvez em certas outras profissões você não exercita, né. Então eu comecei vendendo sal mineral e na época eu me lembro que eu fui colocada logo numa empresa que tinha o sal mineral mais caro, do Brasil, assim, não tinha nada mais caro que aquilo. E foi aí que foi o grande start, sabe, da minha carreira. Então, depois do sal mineral, eu fui para outra multinacional e depois fui para outra multinacional e sempre colocada dentro de projetos aonde eu tinha um desafio muito grande, que era ou colocar produtos novos no mercado e fazer com que aquele produto deslanchasse, ou vender produtos acima da média de valor. Então, eu fui criada nesse mercado, né, de vender produtos mais caros, vender produtos que tinham alguma coisa que você tinha que você tinha que aprender alguma coisa diferente, porque se você fosse vender produto por produto, sal por sal, vermífugo por vermífugo, tinha um monte na época que você podia comparar, e aí você simplesmente compraria o mais barato, teoricamente, né. Então, esse setor, né, da venda, que foi o setor que eu fiquei aí durante um bom tempo, ele me trouxe muito do que eu sou hoje, assim, sabe. E logo depois disso, eu fui para docência, porque eu acabei, eu tive um problema de visão muito cedo, época de faculdade ainda, eu perdi, praticamente 70% da minha visão do olho direito, com um descolamento de retina. E aí eu operei, ficou tudo bem, né, mas eu tinha que usar lente de contato. E aí eu fiquei com uma alergia muito séria à lente de contato, e eu não conseguia mais usar. E eu tinha um grau muito alto, e aí eu não conseguia mais eu dirigia em segurança, e eu estava crescendo muito dentro dessas multinacionais, a ponto de ir para lugares, assim, gerência e tal, e eu tinha que viajar muito. E aí nessa época eu falei: "Meu Deus, e agora, né, eu não consigo mais pegar um carro, assim, com tanta segurança e dirigir". E aí eu decidi parar minha carreira, né, por conta dessa limitação de visão, que depois eu resolvi de outra maneira, né, graças a Deus, e fui para docência. E aí eu fui ser professora, que também foi uma parte maravilhosa da minha vida, assim, sabe. Foi uma passagem, assim, de 7 anos, aonde eu aprendi, meu Deus do céu, muita coisa. Formei, aproximadamente 6 turmas de agronomia, formei 7 turmas de administração rural, então foi, assim, muito rico para mim essa passagem pela docência e ser professora, né, e ter essa capacidade de poder ensinar alguma coisa a alguém. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você trouxe as habilidades necessárias para vender. Quais outras habilidades a docência lhe exigiu? A docência, a primeira coisa foi a humildade de reconhecer que você, por mais que você tenha o cargo de professora, você não sabe tudo. E você tem que reconhecer que você precisa continuar aprendendo, né? Porque a postura, né, a posição do professor, ela acaba te colocando numa condição ali de que você é o detentor do conhecimento, né? Só que eu fui colocada dentro de uma parte da zootecnia que exigiu muito de mim, assim, em termos de estudar, sabe. Eu tive que estudar muito para poder, conseguir chegar na docência onde eu queria chegar. E a humildade, assim, de reconhecer, né, uma pergunta de um aluno que você não tinha clareza suficiente para responder com certeza, foi o grande ganho, assim, né, da docência, de pôr na cabeça da gente que não importa onde a gente esteja, em que posição que a gente ocupa, a gente nunca vai deixar de aprender.
de fato, isso foi o grande aprendizado, assim. Excelente. Eu fui, obviamente, vamos descontar todas as proporções devidas aí, mas eu fui, pouca gente sabe, eu fui professor, mas eu fui professor em escola infantil, fui professor de maternal a quarta série do ensino fundamental e depois de musicalização infantil, né? Eu era músico, então, obviamente, né, como eu disse, descontadas todas as devidas proporções, mas eu consegui compreender muito bem o que você disse, né? Porque você é a referência ali, mas você tem que estar sempre preparado, né, para realmente ensinar, para entregar algo que vai fazer sentido para a construção daquela carreira, no caso da universidade, para a construção da vida daquela criança, né, que está ali nos primeiros anos letivos, né? Isso é muito bacana de ouvir essa questão da humildade. Concordo plenamente com você e acho que isso arremata com um pouco dessa construção da carreira, né, da venda e aí depois para a docência. E como segue aí, Cris? Vamos lá, como segue para você entrar depois, de fato, de mergulhar de cabeça ali? E aí a docência, eu fiquei professora durante 7 anos, né? E 2 anos antes de eu sair da carreira, né, de docente, eu recebi uma proposta, então, da Celeiro, né, do Marco Túlio, na época, com uma proposta com o seguinte sentido: a gente já se conhecia de infância, de adolescência, né? Ele disse para mim, Cris, vem aqui conhecer um projeto que eu estou desenvolvendo de cordeiro. E por que que ele lembrou de mim? Porque eu dei uma entrevista na televisão, porque eu era professora de ovinocultura. E aí eu dei uma entrevista, eu estava fazendo um curso de pós-graduação em nutrição de ovinos. E aí eu dei uma entrevista e ele me viu, e ele me chamou, ele disse, Cris, você está trabalhando com a cadeira de ovino na universidade? Que tal você vir aqui conhecer meu projeto que eu, né, comecei e tal? E aí eu fui, né, para conversar, entender um pouquinho o que ele estava precisando. E aí ele me contou a ideia dele, que era realmente criar um projeto de uma marca de carne ovina, né, para o estado de Mato Grosso e criar uma indústria e tal. E aí eu disse para ele, Túlio, eu não tenho tempo, né, eu sou 40 horas na universidade, eu ainda era chefe da editora. E aí ele falou para mim, mas vem com um pouquinho de tempo que você tem, para você começar a me ajudar nesse projeto. E eu fui, resolvi ir, né? Falei, vamos ver o que que dá, né? E aí eu comecei, então, a ajudá-lo a desenvolver esse projeto de ovinocultura. 2 anos se passaram, eu como consultora, esse projeto saiu de 60 cabeças por mês para 2.000, e eu não tinha mais condição de continuar nos dois trabalhos, né? Mas aí casou muito com uma oportunidade de eu entender qual que era o meu chamado. Eu dava aula no CESUR, do Mohamed. E o CESUR foi comprado por uma outra instituição. E aí, nessa outra instituição, eu não me adaptei ao sistema, né, ao sistema de trabalho, de ensino. Eu digo que eu escutei numa reunião que eu tinha que chamar os meus alunos de clientes. Aí eu falei, meu Deus, isso não é para mim. Eu não posso ficar nesse lugar, porque eu não sou a professora que entende que aluno é cliente. Eu sou a professora que entende que aluno precisa aprender, precisa escrever direito e precisa passar pela parte de realmente tem que fazer prova e tem que passar. Eu falei, eu não vou me adaptar a esse sistema novo de ensino e eu aproveitei uma oportunidade que eles estavam tirando os mestres e doutores, que eu era, né? E deixando só especialistas. E eles ofereceram, então, uma possibilidade de fazer um acerto. Eu falei, é a minha hora. E aí deu muito certo, porque o Túlio falou para mim num dia, numa viagem, voltando de Cuiabá, ele disse assim para mim, seu olho não brilha mais pela faculdade. Aí ele falou, vem ficar 100% aqui. E eu aceitei, então, uma proposta de vir ficar 100% full time ali no projeto da Celeiro, né? Então, eu comecei a Celeiro junto com o Túlio, na época, 2 funcionários, eu era um deles. E aí foi uma grata surpresa para mim, né? Todo esse trabalho, eu aprendi muito ali dentro. Foram 15 anos, né, de construção de uma marca, onde nós pudemos aí fazer um trabalho muito interessante para o estado de Mato Grosso, né? Em relação a carne de qualidade, né? Esses dias eu fui fazer um podcast com a Lígia, com a Lígia Pimentel, e ela disse para mim, Cris, quando você começou? Eu falei, comecei quando tudo era mato. Quando carne de qualidade era uma coisa assim, o que que é carne de qualidade? O que que é qualidade? Né? Quando na época carne pendurada era o que tinha, carne a vácuo não existia, né? A gente começou a fazer uma disrupção nesse mercado, né? Então, que eu falo, fiquei 15 anos, né, dentro desse projeto, então eu comecei realmente quando tudo era mato, quando a gente não tinha como copiar, ou a gente ia, testava,
Se desse certo, a gente continuava, se desse errado, a gente voltava e refazia, mas não tinha cópia, não tinha como olhar para modelar, né, não tinha como olhar para o vizinho e falar: "Ah, vamos fazer igual", porque não tinha, né, tinha poucas, acho que na época só tinha VPJ que estava fazendo um trabalho assim. Então foi assim que eu entrei, nesse mercado da carne, foi com essa oportunidade que o Túlio me deu e, né, enxergou em mim uma pessoa que pudesse ajudá-lo a conduzir esse trabalho. É legal que você falando assim, né, hoje é tão comum para todo mundo encontrar carne embalada a vácuo, que foi o exemplo que você citou, e se a gente voltar alguns anos atrás, né, como você disse, era disruptivo, né, ou seja, ninguém fazia, não tinha como você olhar para o vizinho, olhar para quem está fazendo, era realmente, experimentar e ver até onde ia, né, o que deu certo continua, o que não deu certo retrabalha, e assim sucessivamente. Só para fazer um registro aqui, você citou o Marco Túlio, né, aliás, um abraço para o Marco Túlio. O Marco Túlio participou aqui no episódio 12, O Consumidor Aponta o Caminho, o pecuarista que verticalizou a produção e criou uma das melhores marcas de carne do país. Episódio 12 com o Marco Túlio, inclusive ele cita ali o trabalho da Cris também nesse bate-papo, me recordei aqui agora e fazia questão de trazer esse registro. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra, como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Ô Cris, vamos lá, passaram-se 15 anos, né, desse trabalho, ou melhor, você ficou 15 anos nesse trabalho que você estava mencionando agora. E aí vem um momento de transição de carreira, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa transição, para daí a gente começar a partir daí a trazer aí os insights, né, e realmente entender como construir uma marca que marca. Então eu queria que você me falasse primeiro dessa transição de carreira, que eu acho que é um ponto também muito bacana para que as pessoas que estão ouvindo percebam caminhos que vão se construindo e pontos de decisão que a gente precisa tomar no meio da jornada aí. Bom, falar a verdade para você, é um momento muito delicado, né, da minha vida, foi essa transição de carreira. A transição de carreira aconteceu por uma necessidade, não foi por um bem-querer, né. Tudo bem que eu sabia que eu não ia ser eterna, não ia ficar eternamente, né, dentro dessa posição, mas ela foi antecipada por um burnout. Então eu fiquei muito doente, né, eu me lembro que, eu fiz o Braseiro de Cuiabá, há 6 anos que eu estou aqui, há 8 anos atrás, eu fiz o Braseiro de Cuiabá e naquele dia do Braseiro de Cuiabá eu fui em 5 médicos em um dia, porque eu tive a maior crise de ansiedade, de pânico da minha vida, assim. Então naquele dia eu decidi que eu precisava fazer uma mudança na minha vida, porque se eu não mudasse eu iria morrer. Então, eu comecei a fazer todo esse trabalho de transição, eu fiquei 2 anos em transição de carreira, né. É óbvio, fui ao médico, né, fui medicada, né, e quando as pessoas me perguntam: "Ah, mas, o que que eu dou, às vezes, algumas entrevistas em relação a essa questão de transição de carreira. O que que é, né, como é que se chega nesse lugar, né? A gente chega nesse lugar não é por culpa de ninguém, né, não é porque a empresa exigiu demais, não é porque X pessoa te solicitou mais do que você podia, não. Para mim, burnout é a doença das pessoas que amam o que fazem. E por amar o que fazem, elas não conseguem dizer não. Eu era essa pessoa. Eu não conseguia dizer não. E eu era muito centralizadora. Então, assim, eu acreditava que tudo tinha que passar por mim, né, eu sempre fui muito centralizadora. E aí, lógico que juntou com muitas outras coisas, né, de uma vida muito intensa, né, durante uma vida toda, a vida familiar, vida de sempre ser uma pessoa muito demandada, sempre ser uma pessoa considerada um esteio, né, da família. Então, pesou,
né? Pesou muito, e esse peso se transformou numa doença, e essa doença me exigiu mudar a minha vida. Foi então que eu resolvi descer, né? Eu falo que eu fiz o caminho de volta, todo mundo querendo chegar no topo, eu estava lá, peguei, resolvi, voltei e começar tudo de novo, né? Começar tudo de novo, reposicionando a vida, tentando melhorar, né? Eu saí de Rondonópolis tomando 5 remédios para ansiedade, para dormir, para acordar, para conseguir ter energia, eh, e decidi sair para poder tentar fazer essa virada de chave na minha vida. Essa virada de chave, ela foi então necessário sair. Por quê? Porque se eu continuasse aí, eu não ia conseguir sair. Porque a empresa, ela era um filho meu. Eu criei praticamente do zero tudo ali dentro. Então eu não tinha como continuar em Rondonópolis e não estar na empresa. Eu precisava sair para sair. E eu também não tinha como mudar a minha vida de tudo que eu vivi, com todo o estresse que eu tive, não só no trabalho, mas em todos os outros campos da minha vida, se eu não mudasse de lugar. Poderia nem ser Florianópolis, poderia ser qualquer lugar, né? Mas a parte mais interessante dessa transição de carreira foi depois de 5 anos em Florianópolis, e faz 6 anos que eu estou aqui. Mas assim, ano passado, depois de muito processo de autoconhecimento, de muita internalização de tudo que aconteceu na minha vida, né? Quando eu fiz 50 anos, eu descobri que não é o CEP que faz você mudar como pessoa, que faz você mudar o seu ritmo de vida. Não é. Não é você trocando de CEP. Existem outras coisas, e essas coisas estão dentro de você. Não é a cidade que vai te mudar, né? Talvez eu ficasse lá, eu poderia ter conseguido fazer alguma coisa parecida. Mas a gente só descobre isso depois que a gente passa pelo processo, né? Então, assim foi a minha transição de carreira. Muito legal, Cris. Obrigado por dividir com a gente, né? As pessoas que não conheciam esse ponto da tua história, né? É muito bacana porque é um depoimento evidentemente vivo, né? De alguém que passou por essa necessidade, que trouxe vários pontos aqui, inclusive, para que a gente repense muitas vezes o caminho que a gente trilha no dia a dia por amar muito o que faz, né? Então acho que você trouxe exatamente pontos muito legais de pensamento, né? De autorreflexão aí para quem está nos ouvindo. Isso é sempre muito importante. Fico muito feliz por você ter dividido com a gente esse trecho importantíssimo da tua trajetória, não só profissional, mas pessoal. E aí, vamos lá. Como se constrói uma marca que marca, Cris? Sei que tem vários elementos, né? Não vamos trazer todos aqui, porque não vai dar tempo, não é um bate-papo que vai sanar essa dúvida, mas eu acho que dá para a gente pensar algumas coisas aí que você considera fundamentais para esse processo da construção de uma marca que marca. Bom, a primeira coisa é que a gente tem que ter um entendimento que uma marca que queira se destacar no mercado, ela não nasce de uma embalagem bonita. Tem muita gente que acha que é só ir lá e trocar o rótulo, ou colocar o rótulo, ou um bom logotipo, uma boa logomarca, né? Eu gosto de dizer que uma marca que marca, ela nasce de 3 coisas muito claras: propósito, como eu falei lá no comecinho, consistência e experiência. E você vê que eu nem falei qualidade aí, né? Porque qualidade, na minha opinião, hoje, patrone, é praticamente um item obrigatório. Por quê? Até antigamente, lá quando eu comecei, eu até poderia usar qualidade como um diferencial, porque não tinha, né? Mas hoje a gente vê que a gente tem muitas marcas já fazendo isso, e para o consumidor isso virou condição básica de comprar o produto, né? Então, essas 3 coisas claras aí que eu falei: propósito, consistência e experiência, né? Então, toda marca, falando em propósito, né? Que às vezes, quando eu chego para falar com um pecuarista, com uma cooperativa que quer desenvolver uma marca própria, ou mesmo com um supermercado que quer modernizar seu setor de perecíveis, eu sempre começo a conversa por aí, e às vezes eles olham para mim e dizem: "Meu Deus do céu, gente, Cristiane, o que que é isso? Propósito. Para que que eu tenho que pensar nisso?". Então, é quase que você desendurecer, não sei nem se existe essa palavra, tá? Mas é tornar as pessoas mais amolecidas, né? Carne não é tudo igual, né? A pecuária, ela precisa passar por esse processo de entendimento que toda marca forte, ela tem que saber por que que ela existe. Então não é apenas vender um produto. Hoje não é mais isso, né? Você tem que resolver um problema, você tem que defender uma ideia. Quando uma marca ela tem clareza do seu papel no mundo, né? Ela tem clareza do porquê que ela existe, ela para de competir, ou ela não nasce para competir só por preço,
e ela começa a ocupar espaço lá na cabeça e no coração das pessoas, que é o que faz hoje a pessoa chegar na frente da gôndola do supermercado e escolher entre uma marca e outra, né? Então, esse é o primeiro princípio, o porquê, o seu propósito. Hoje nós temos uma habilidade, é muito fácil, Patrone, dizer o que você faz. E é muito fácil você dizer como você faz. Mas o porquê você faz é muito mais difícil, é profundo. E para a gente poder, quando eu começo a trabalhar marca e fazer marca, eu começo sempre pelo porquê. E eu aprendi isso na minha vida, agora, na minha vida toda. Inclusive, a Celeira é um case, a marca Celeira é um case de porquê realmente, de como funciona você realmente começar pelo porquê. E até tem um livro que eu gosto muito, e é uma bíblia para mim, fica sempre do lado aqui da minha cabeceira, que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é fantástico para quem quer entender um pouco mais do que realmente como construir um propósito, né, de um projeto. Em segundo lugar, consistência, né? Marca não se constrói em uma campanha de marketing, marca se constrói com repetição, com consistência. Não adianta eu colocar uma carne de qualidade só hoje no seu prato, eu tenho que colocar ela sempre, né? Não adianta eu colocar um padrão legal hoje no mercado, eu tenho que colocar sempre, né? Então você tem que ter consistência no que você fala, na forma como você apresenta e no produto que você entrega. E isso tem que se tornar uma promessa, que você tem que cumprir todos os dias. Então, quando você tem tudo isso alinhado, tudo isso andando na mesma direção, a marca ela começa a ganhar força. Então, consistência, ela é um fator, assim, primordial, né? As pessoas, principalmente em alguns segmentos, exemplo, food service, né? Você vai atender food service, por exemplo, o food service, ele necessita de consistência. Por quê? Porque o cliente, ele quer chegar lá naquela steakhouse, ele quer comer o mesmo produto, com o mesmo sabor, com a mesma maciez. Ele não quer chegar lá e toda hora ele comer um produto diferente. E quando você vai para o terceiro, que aí é a experiência, né? É chegar lá no final do dia, a marca ser aquilo que o cliente realmente consegue se relacionar. E isso se traduz, talvez, em confiança, que é um fator que eu considero, talvez, mais importante, porque é a sensação que o cliente tem de que ele fez a escolha certa. E quando a experiência é boa, né, a marca ela deixa de ser só um nome e ela passa a se tornar uma lembrança na cabeça do cliente. Então, resumindo, são essas três coisinhas importantes, né? Por isso que eu sempre gosto de dizer assim, sabe? Marca que marca, ela tem que ter uma história clara, uma proposta verdadeira e ela tem que entregar aquilo que ela promete. Se não acontecer isso, ela, ela não vai conseguir se destacar. Ela vai ser uma marca que vai competir por preço. E alguns projetos, tudo bem, eu falo que tem o projeto que é o projeto da commodity, né? A gente nunca vai parar de ter a carne do dia a dia, ou a carne do animal comum, né? Mas se você quer ter uma marca que realmente passa a ser a lembrança do seu consumidor, você precisa fazer as coisas com esses três coisinhas claras que eu falei aí: propósito, consistência e experiência. O cliente busca muito hoje isso, né? Excelente. E aí você traz um ponto, e você mencionou preço ali no fim, em que eu acho que faz muito sentido, mas eu queria te ouvir dizendo, né? Você diz que acredita em valor e não em preço, né? Que a busca tem que ser por valor e não por preço. Me fala sobre isso. Primeiro, que preço, ele não. Eu falo que assim, ó, preço determina valor. Essa é a primeira coisa. Então, eu faço uma palestra e ela conta uma história o seguinte: você coloca dois vinhos para serem degustados, um de R$ 50 e um de 500. Aí, no final da degustação, você pergunta para as pessoas que experimentaram qual foi o melhor vinho. A maioria vai dizer que é o de 500. Só que o vinho que estava dentro da garrafa é o mesmo. Então, preço determina valor. Eu acredito sempre que não é vender mais caro, tá? A questão não é vender mais caro. É você conseguir entregar para o seu cliente uma percepção de valor do seu produto que faça sentido para ele. Então, não é. Eu gosto de dizer assim, ó, não quero te dizer que você tem que vender mais caro.
Você precisa entender o que que é valor para o seu cliente, você tem que atender essa necessidade dele. Pode ser com um produto que não tenha o preço mais caro, mas você trouxe valor para o seu cliente, que é resolvendo a necessidade que ele tem. Então, se a necessidade dele é carne para o dia a dia, você entendeu o que que é valor para ele. Então, você vai vender uma carne do dia a dia para ele. Não adianta você chegar lá para ele com uma picanha, porque ele não quer a picanha, porque não é valor para ele naquele momento. Então, o que é valor para o cliente é você entender a necessidade dele, ouvir muito mais do que falar e entender a necessidade do que seu cliente quer. Então, ele foge do horizonte da gente dizer que valor tem a ver. Eu falo sempre que agregação de valor não quer dizer que você tem que agregar preço. Você tem que agregar experiência para o seu cliente, dependendo do momento que ele está. Muito bom, muito bom. Aí, Cris, eu queria te ouvir um pouco também, aproveitar aqui para trazer o máximo de insights que a gente conseguir. Você, entre o trabalho de consultoria que você faz, né, você atende também supermercados, né, projetos de elaboração de marcas de carne, né, e assim sucessivamente. Vamos tentar dividir um pouco para a gente ver se a gente consegue trazer alguns elementos práticos aí que você considera importantes, né? Pensando num supermercado ou num açougue, né? Como ampliar essa percepção de valor do consumidor de um supermercado ou de um açougue, né? Você já trouxe o tripé básico que é preciso ter, isso leva, claro, um tempo para essa identificação. Você disse, é muito fácil dizer como faz, o que faz, mas o porquê o propósito é o que se busca, né? De fato, como norteador desse caminho. Mas alguns pontos que você considera chave aí em açougue e supermercado para ter essa percepção de marca, de valor mais constante, mais facilitada por parte do cliente. E depois a gente vai para uma construção de marca, que acho que é um pouco do caminho que você já vem trazendo aqui. Patrone, vou te dizer que a primeira coisa é clareza e confiança no produto que vende. Por que que eu vou te dizer isso? Porque a maior parte dos supermercados que chegam até mim, alguns chegam dizendo o seguinte: "Cris, e voltando um pouco, nós estamos vivendo um momento muito difícil de mão de obra no Brasil. E o setor varejista está sofrendo demais. Por quê? Porque o supermercado não fecha. E a gente está com um problema seríssimo de mão de obra. E eu estou sendo buscada com a seguinte questão: Cristiane, o que que eu faço? Porque eu não tenho mais condição de ter açougue no meu supermercado. Eu preciso fazer com que as minhas bandejas, lá no meu autosserviço, venda mais do que o meu açougue. Porque lá nas bandejas eu posso ter um aprendiz lá na minha retaguarda fazendo produção, eu posso ter uma máquina de cortar bife, eu posso ter uma máquina de fazer estrogonofe, eu não preciso ter pessoas capacitadas para atender o público ali na frente. Mas como é que eu faço minhas bandejas venderem? Você faz as suas bandejas venderem a partir do momento que o cliente tem confiança na bandeja e, e clareza naquilo que você está querendo entregar. Ele precisa sentir segurança no que ele está comprando. Então, boa parte das vezes, quando eu vou fazer um diagnóstico de um supermercado, eu percebo por que que o cliente não compra a bandeja. Porque quando eu chego na área de bandeja, não tem nada atrativo que me chama a atenção, eu não confio em absolutamente nada, eu acho que aquela bandeja, ela não é carne, assim, nova, eu acho que ela é velha. Segundo, eu não sei o que que eu vou encontrar quando eu chegar em casa. E boa parte das vezes a experiência é muito ruim, né? O cliente compra a bandeja e vê bonito e na frente, quando chega embaixo, tá tudo feio, a carne, né? Então, é um caminho muito longo, né, para você conseguir fazer e trazer isso para dentro do supermercado. Mas existe estratégia que a gente consegue ter, por trás disso. Então a primeira coisa é clareza e confiança no produto que vende. A segunda coisa é a apresentação, que valoriza o produto. "Patrone, confessa comigo, eu compro eu não, até eu saber que o produto é bom dentro daquela embalagem, eu preciso olhar para ele e me sentir atraída por ele. Se eu não me sinto atraída por aquilo que eu estou comprando, eu não vou comprar, cara. Eu vou preferir ir lá no açougue, conversar com o João, que é meu açougueiro, e que eu confio que ele vai entregar aquilo que eu quero. Então, eu preciso, a venda é visual. Isso não é só para supermercado, né? A venda é visual para qualquer tipo de produto. Então, eu preciso ter uma exposição organizada, cortes bem padronizados, iluminação adequada, embalagem limpa, informação para o consumidor no ponto de venda. Se eu tivesse que dar mais um item, talvez, orientação ao cliente. A gente peca muito por comunicação, Patrone. Patrone, até hoje, as pessoas ainda têm preconceito de carne a vácuo. As pessoas acham que carne a vácuo tem químico dentro.
Essa semana eu fiz uma postagem no meu Instagram que deu sei lá quantas mil visualizações de um monte de gente criticando carne a vácuo. Por quê? Porque acham que a carne a vácuo é isso, acham que a carne a vácuo é aquilo. Então, assim, a gente tem um grave problema dentro do agro, que é comunicar. A gente não conta, tem poucos influenciadores que hoje falam a verdade e falam o que tem que ser falado. O cliente não sabe. Quando eu chego num cliente meu do supermercado, eu digo para ele: "Você acha que seu cliente sabe que essa bandeja aqui, ela não é mais cara do que a carne que está ali sendo vendida no açougue?" Ele acha que é mais caro. Você acha que seu cliente sabe que a carne que está dentro dessa bandeja é a carne que está ali pendurada? Ele não sabe. Então a gente precisa orientar o cliente. O valor aumenta quando o cliente sente que ele está sendo ajudado. Então você trazer a comunicação dentro do supermercado, por exemplo, sugestão de preparo, indicação de corte para cada tipo de etapa, uma comunicação simples ali no ponto de venda. Por exemplo, eu fiz um supermercado agora no Espírito Santo, cara, que é um sucesso. Eu descobri, mas olha como é que a gente descobre as coisas. Eu fico parada na frente da gôndola 2, 3 dias vendo como é que o cliente do supermercado compra. Ele chega lá no açougue e fala assim: "Eu queria uma carne para panela, eu queria uma carne para bife". Ele raramente chega pedindo o corte da carne. Aí a gente pegou e fez a parte de merchandising do supermercado toda por modo de preparo. Cubos, estrogonofe, moídas para panela. O cliente chega lá, ele pega aquilo que mais lhe convier, em termos de preço ou de corte, mas eu dei para o meu cliente o que ele precisava. Então, o maior ativo de todo esse projeto chama-se ouvir o cliente. Entenda o que o seu cliente quer. E isso casa muito com o que você disse lá do início da sua carreira vendendo sal, né? É você ter a escuta ativa e você praticar a empatia, se colocar no lugar do outro ali nessa situação. Nesse caso, um exemplo perfeito aí, né? Ou seja, qual a linguagem daquele consumidor dessa rede, desse supermercado, né? De que maneira que ele chega, de que maneira que ele demanda, de que maneira ele pode, né, ser atendido nessa necessidade dele. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Eu queria só trazer um exemplo que é muito simples aqui, mas acho que é legal para quem está nos ouvindo ter essa percepção de como a apresentação, que foi um dos itens que você mencionou, faz a diferença muitas vezes com uma decisão simples. Me fala um pouquinho da estratégia da embalagem do isoporzinho ali, né? O pessoal popularmente diz preta, escura, né? Que eu sei que foi um ponto aí também que muita gente percebe, mas às vezes não entende qual é a percepção disso, né? Qual é a importância disso e como que isso realmente muda a percepção do cliente a respeito daquele produto que está exposto ali. A gente tem algumas estratégias, né, já é provado cientificamente, né, que algumas cores elas elevam a percepção de diferenciação, né, dentro da categoria. Então, por exemplo, o preto para carne, ele faz com que a gente consiga ter uma percepção diferente do produto que está ali, né. Então, houve uma migração, né, nesses últimos anos de bandejas, né, de cores amarela, que antigamente a gente usava, para preta, né, para poder tentar aumentar essa percepção de valor pelo cliente. Porém, contudo, todavia, não adianta nada a bandeja ser preta e a carne ser feia dentro da embalagem, né, a gente tem que ter uma linguagem igual, uma linguagem, perfeita nos 2. Eu tenho uma bandeja bonita, mas eu também tenho um produto adequado dentro dessa bandeja. Hoje eu implanto muito o projeto de atmosfera modificada, que é a última inovação em tecnologia em embalagens de carne que existe no país. E eu sempre falo para o meu cliente: não adianta nada você querer colocar a atmosfera modificada e manter esse padrão dos cortes que você vende. Nós precisamos fazer uma educação do consumidor, do seu funcionário, na verdade. Nós temos que cortar o produto de forma adequada. Não é mais jogar o produto dentro da bandeja, é colocar o produto dentro da bandeja. Os bifes têm que estar tudo colocadinho, assim, arrumadinho. Então, quando eu chego para fazer uma consultoria, eu tenho a pessoa que faz a parte operacional para mim, né? Eu chego, eu vou na primeira visita, eu digo: "Ó, vamos lá, vamos explicar uma coisa para vocês. A Cris Abaioli não veio aqui para ensinar vocês a cortar carne, porque vocês sabem muito mais cortar carne do que eu. Eu vim aqui ensinar vocês a como olhar a carne de jeito diferente. Então, olha como vocês estão fazendo e olha como eu vou fazer. Vai mudar a percepção de valor do cliente." Muito bom, muito bacana. Eu estava vendo aqui no teu site, né, enquanto a gente conversava, um exemplo clássico, né, do Big Lar, que conseguiu, você trabalhou com eles ali também, né, levou essa consultoria,
atingir, eu estou trazendo o Big Lar, porque né, onde eu moro, em Cuiabá, então a gente tem essa referência como um mercado que entrega qualidade quando a gente diz respeito à carne, né? Ou seja, essa percepção de valor foi conquistada e, de fato, eu estava me recordando que estive lá no fim de semana. Fim de semana foi, assim, né, primeiro fim de semana do mês, então aquele mercado lotado, cheio, mas é impressionante como no setor de carnes há eu vou usar a palavra, um tempo maior gasto pelo consumidor, né? Gasto ou investido, porque ali ele realmente olha, ele busca o que ele quer de fato, né? E dispensa aquela atenção por buscar as informações e ter aquele produto padronizado. Acho que aí a gente vai chegando ao que a Cris está dizendo para a gente, com um exemplo aqui também do dia a dia, qual eu testemunho aqui. Cris, de marcas de carne, você já trouxe um bom histórico aí, né? Eu queria que você nos trouxesse exemplos, evidentemente sem citar, se for, né, não for necessário, marcas, de bons exemplos que você encontrou, você já trouxe alguns, e de falhas que você encontra no processo, que podem ser processo de construção de valor, né? Que você fala, pô, isso aqui é o tipo de coisa que não dá certo, ainda tem gente investindo nisso, não funciona, e assim sucessivamente. Eu vejo, assim, alguns erros clássicos, né. A carne é de muita qualidade, os animais são de muita qualidade, mas a marca ela não tem um layout de rótulo, que comunica essa qualidade, a marca não tem um padrão de corte que comunica essa qualidade. Então, quando ela vai para o mercado, às vezes, ela não consegue ser percebida. Então, a marca ela é de qualidade, o produto que está lá dentro é de qualidade, a fazenda é de muito boa qualidade, os animais são de excelente qualidade, mas infelizmente isso não é traduzido, no produto, na embalagem, no rótulo, e aí o cliente não percebe o valor. Também, né, uma outra coisa interessante é marcas que às vezes têm um design muito legal de embalagem, mas é só o design, porque o produto que está dentro não é a qualidade. E aí você faz o quê? O que que você erra nisso? O cliente compra achando que é premium e quando ele chega em casa ele tem uma experiência negativa. Então ele se sente lesado. E aí nunca mais ele vai voltar a comprar. Então isso são erros muito clássicos, né. Outro erro muito clássico que eu vejo é marca que não define para quem que ela realmente existe, que é atender todo mundo. Então você tem uma comunicação genérica, você tem um produto sem posicionamento e um cliente extremamente confuso. E isso parte daquele princípio, né, que a marca ela tem que saber responder quem é o cliente que nós queremos atender. Então, e aí onde está a falha nisso? A ausência de posicionamento, né, você precisa ter um posicionamento claro. "Ah, Cris, mas dá para atender todo mundo?" Até dá, mas a comunicação tem que ser muito clara. Você tem que segmentar bem as linhas de produto que você tem dentro do seu portfólio de marca. Eu tenho frigoríficos que eu atendo, por exemplo, que tem uma marca, commodity, né, que é vendida para o dia a dia, num preço bem barato, tem a intermediária e tem a premium, mas é muito bem segmentado, a gente sabe exatamente com quem a gente está falando em cada momento, né. E tá tudo certo, até porque, patrone, quando a gente vai desenvolver um projeto de marca de carne, principalmente se é desonça própria ou se é algum frigorífico, é muito difícil uma marca conseguir se rentabilizar fazendo só o produto premium, muito difícil. A gente precisa, de produto de ter volume de produção. E só o produto premium, ele não te entrega volume, porque eu não consigo fazer muitos animais, por exemplo, com tanto detalhamento. Então, normalmente, a gente tem mais de uma marca, a gente tem mais de uma categoria, a gente já tem que atender mais de um público. E não significa que eu vou atender o C e o D e que eu não tenha que ter critério de qualidade também. Eu também tenho que ter critério de qualidade, mas eu tenho que ser muito bem no meu posicionamento. Eu tenho que conhecer bem para quem que eu quero vender, para a comunicação ser refletida para cada uma das categorias. Uma marca que marca, Cris, você citou, né, que é difícil sobreviver apenas com linhas premium, né? A gente vive uma economia complicada no país, né? Isso é cíclico, né? Ou seja, a gente tem oscilações aí constantes, né? E isso evidentemente atinge, né, o bolso do consumidor, consequentemente, né, a demanda acaba também se arrefecendo. Eu queria entender se uma marca que marca, ela consegue atravessar momentos difíceis com menos dificuldade. Sim. Eu vejo isso no meu dia a dia, tá? Até porque, o que que acontece, patrone, hoje nós vivemos um momento onde o cliente, ele prefere comer menos e melhor. Inclusive essa é uma frase que eu carrego em todas as minhas
participações, palestras, podcasts, evento, tudo. Primeiro que a marca sustenta, né? Quando você constrói uma marca forte, ela tem muito mais chances de conseguir se recuperar em momentos de crise, quando você tem uma marca forte. Isso é pesquisa científica. Eu fiz uma gravação agora de um podcast, desculpa, em São Paulo, com o pessoal da Ecotrace, para falar de rastreabilidade. E justamente eu toquei exatamente nesse assunto. Existem pesquisas que mostram que marcas que conseguem ser consideradas marcas e têm marca forte, elas se recuperam muito mais rápido em momentos de crise. Voltando um pouquinho em relação à questão se ela consegue passar por isso, né? Por que ela consegue passar? Porque o consumidor hoje, que é o cara que compra esse produto, ele está tendenciando a querer viver muito melhor uma experiência mais agradável, mesmo o produto sendo um pouco mais caro, do que ele se decepcionar com aquilo que ele vai levar para casa dele. Então, eu falo que esse movimento, que é um movimento de você olhar para a marca e confiar naquela marca e preferir levar ela, mesmo que ela seja R$ 5 mais caro, ele é um movimento que a gente passou pela cerveja, a gente passou pelo vinho, o café e a gente está na carne. E isso tudo é porque o consumidor ele quer viver uma experiência mais confiável quando ele chega em casa. Então ele dá muito mais valor a um produto de melhor qualidade do que um produto que ele não confia. E para ele confia em quem? Ele confia na marca. A gente não confia em produto, a gente confia na marca. Então, por isso que eu sou uma defensora de construção de marca forte. Defensora. Não é do dia para a noite. É um trabalho árduo, difícil, complicado, mas é ele que sustenta o negócio na hora de um problema, de uma crise e de algum tipo de redução de consumo. Eu vou sempre preferir levar aquilo que eu confio para eu não ter uma decepção quando eu chegar na minha casa. Muito bom. E quando você diz, né, um trabalho de longo prazo, a gente até nos bastidores aqui, antes de começarmos aqui a apertar o REC, a gente falava sobre isso, né? Que o trabalho de longo prazo é aquele trabalho que se sustenta de fato, né? E quando a gente fala em comunicação, em construção de uma imagem, em construção de uma marca, né? É um trabalho, é um investimento que ele requer tempo para que ele seja maturado e que ele seja percebido, né? A partir daí, realmente, você rompe essa barreira, né? E tem que sempre lembrar, eu usei a palavra investimento aqui, porque é um investimento, né? Investimento, de fato, não é algo que você vai colher lá adiante, com toda certeza. A Cris trouxe vários exemplos aqui. Cris, se deixar, a gente conversa o dia inteiro aqui, agora que eu vi que já estamos quase 1 hora conversando aqui, porque você tem muito conhecimento, flui fácil a conversa e realmente é um aprendizado, né? Uma oportunidade de estar contigo aqui nesse bate-papo. Mas vamos lá, para a gente caminhar para a reta final, antes de entrar nas 3 perguntas tradicionais aqui do nosso bate-papo, eu queria que você, aquele exercício, né, de fazer resumo, você trouxe já o tripé, evidentemente, logo desde o início da nossa conversa, que você já colocou como fundamental, né, para que se construa uma marca que marca, mas eu queria que você arrematasse aqui, né, os 3 pontos principais dessa conversa que você acha que são importantes para quem está nos ouvindo guardar anotado para lembrar e passar adiante. Patrone, primeiro entender para quem você quer vender, tá? Qual que é o cliente que você quer atender e o que seu cliente precisa. É fundamental, né? Segundo, você precisa ter consistência, né? De fato, não adianta nada você colocar um produto no mercado se você não tiver consistência. Consistência em oferta de matéria-prima, consistência em entrega de padrão, né? Você precisa ter. E terceiro, aprender a comunicar isso de forma ao seu cliente perceber valor no produto que você vende. Então, precisa ter marketing muito bem estruturado, tá? E não é o marketing que vai ser o marketing que vai ser na primeira compra você vai se decepcionar. Não é o marketing de mentira, é o marketing de verdade. É aquele marketing de verdade, que realmente conta toda a história por trás do produto. Então, hoje eu não vejo nenhum projeto se a gente não tiver com um bom storytelling por trás de tudo isso. Então, para mim, esses são os 3 pontos fundamentais. Comece ouvindo o seu cliente. Comece entendendo. Eu faço sempre uma pergunta: você sabe o que faz o estômago do seu cliente roncar? Em qualquer negócio. Roupa, marca de carne, supermercado, qualquer coisa, açougue,
Você sabe o que faz o estômago do seu cliente roncar? Muito bom. Você falou em storytelling, falou em marketing. De que maneira, na sua avaliação, a partir dessa construção contínua de uma marca, de que maneira a rede social, por exemplo, que é o primeiro consumo hoje, né, que todo mundo faz uso, ela pode ser estratégica e ela deve ser usada? O que você conta, o que você contaria de uma marca em construção na rede social dessa própria marca? Eu vejo hoje rede social, como um ponto, assim, não dá para começar uma marca sem a gente não ter uma rede social muito bem estruturada, tá? Então eu trabalho hoje com várias agências de marketing do Brasil inteiro, e sempre que eu começo um projeto de desenvolvimento de uma marca, eu começo antes pelo marketing, eu gero a demanda primeiro. E eu começo todo esse storytelling através do marketing e através da rede social. Então, assim, ó, isso é fundamental. A gente é visto por ali, não adianta. O seu consumidor vai te ver ali. A gente sabe que a gente, para esse tipo de produto, a gente tem um público que a gente está estudando muito, que é esse público mais novo, né? É o público que realmente valoriza a experiência, e o público que mais valoriza a experiência, ele está o celular na mão, né? São sei lá quantos milhões aí de celulares. Então, a rede social, ela tem que estar muito bem estruturada e tem que ter, sim, um projeto muito bem estruturado de estratégia de marketing por trás de qualquer construção de marca. Muito bem. Cris, vamos caminhar para a reta final aqui. Eu já vou trazer a primeira das 3 perguntas e depois eu vou fazer um comentário aqui na hora que for Tô com falar. medo dessas 3 Não, não, é perguntas. super tranquilo. A primeira que o pessoal às vezes dá uma atitude beada aí, porque... Vamos lá. Qual pergunta você, Cris Rabaioli, gostaria de responder um dia que até hoje ninguém te fez essa pergunta? Putz, que até hoje ninguém me fez. E aí pode ser um exercício de futurologia, né? Eu sempre falo assim, olha, pode ser de futurologia. Estou lá na frente da vida e gostaria que alguém me perguntasse isso. Ai, o que faz uma marca, é de negócio ou de pessoal? Pode ser o que você quiser, pode ser profissional, pessoal, aqui a pergunta é tua. Como que eu sei que uma marca, ela ganhou o status de ser diferenciada no mercado? Como que eu sei? Como é que eu consigo saber se eu fiz um projeto e esse projeto é um projeto diferenciado? Realmente ele é um projeto diferenciado. Você tem já uma resposta para essa pergunta? Eu tenho. Então você vai dividir com a gente. Se a pergunta está feita, agora já não tem mais pergunta que não foi feita. Eu faço minhas suas palavras, a pergunta está aí. Eu tenho. Como você faz para saber que uma marca realmente alcançou o que se esperava? Se você tirar essa marca do mercado e o seu cliente sentir falta. Eu sempre me perguntava, pensava isso comigo, quando eu construí as marcas. Eu dizia, cara, se essa marca sair do mercado hoje, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Onde que eu vou comprar carne? Não sei, meu Deus, eu vou ficar perdido. É isso que faz com que uma marca realmente tenha atingido um status diferenciado. É o seu cliente conseguir sentir falta se você sair do mercado amanhã. Muito bom, gostei. A segunda é bem tranquila, tá, Cris? Uma curiosidade sobre você, algo que você não tenha contado aqui pra gente, né, nesse bate-papo, né? Algo curioso, algo que você gosta de fazer, algo aí, um hobby, enfim, algo curioso sobre a Cris Rabaioli. Cara, a Cris Rabaioli, apesar aparentemente, né, parecer que é uma mulher muito agitada, né, valoriza muito os momentos de tranquilidade, os momentos de paz, os momentos de ficar sem fazer nada, realmente, e assistir um programa mais besta que tem na televisão só para passar o tempo. Então, assim, eu valorizo muito esses momentos mais simples, assim, mais onde a gente consegue ficar com a mente sem pensar em absolutamente nada, assim, que são momentos importantes. E hoje, na minha vida pessoal, né, eu faço esse exercício diário, né, de tentar me conectar sempre muito comigo mesma, porque eu já me perdi de mim mesma. Então, hoje eu valorizo muito estar muito comigo mesma, assim. Então, a Cris é uma pessoa que valoriza muito esses momentos. A outra é muito mais simples, Cris. Quem quiser te procurar nas redes sociais, passa teu endereço aqui. Você tem o site, você tem o Instagram, LinkedIn, para o pessoal já conhecer um pouco mais do teu trabalho. Bom, não tô em todas, tá? Mas tô no LinkedIn, né? O LinkedIn é um lugar onde eu costumo colocar bastante conteúdo mais robusto, né? E como Cristiane Rabaioli. E no Instagram, Cris_Rabaioli.
vocês me encontram nesses 2 lugares, né. Para quem, né, quiser também entender um pouco do meu trabalho, né, através do Instagram, vocês vão ter bastante, né, oportunidade de se conectar comigo ali, né. Eu tenho um canal no Instagram só para mulheres, que chama Mulheres de Caminho, que eu gosto muito de ali é um lugar de fala, né, de mulheres, que é onde eu passo um pouco da minha experiência de vida, da minha experiência, eh com a minha vida profissional, a minha experiência com o meu casamento diferenciado, diferentão, né, que é o meu casamento onde eu moro aqui, Fabiano mora em Cuiabá, né. Também passo um pouco da minha experiência como mãe adotiva, eu sou mãe de uma linda menina, de 20 anos, que hoje está morando na Irlanda e que se chama Amanda, que eu adotei com 8 anos de idade e que me traz muita alegria e me fez aprender muito e me ensina todos os dias. Então, lá nesse canal, no Instagram, eu falo muito sobre isso, né? Quem quiser, e for mulher, né? Lá é só para mulher, não tem homem lá dentro. Então, é nesses lugares aí que vocês me encontram. Que maravilha. E o site, vou fazer o convite aqui, crisrabaioli.com, tem várias... Está sendo reformulado, porque tem uma frase lá, Patrone, ele está sendo reformulado agora, porque tem uma frase lá que ela é de quando eu era workaholic. Eu sei que está escrito bem aqui. Se for difícil, é para mim. É exatamente. Isso aí? Exatamente. Essa frase é a frase da Cris de 15 anos atrás. Ela não é a frase da Cris de hoje. Que legal, Cris. Cris, eu fico muito feliz, né, por essa entrega aqui no Bate-Papo, por trazer os insights, trazer um pouco da tua vida pessoal. Mais feliz ainda em te ver sorrindo, né? Acho que quando a gente sorri, mostra que a gente se reconectou, né? E realmente a gente se encontrou consigo mesmo, como você destacou aqui. E é fundamental, acho que essa alegria, né? E essa nova versão, como você colocou, né? A frase do passado vai ser reformulada para essa nova realidade e com muita prosperidade, certamente, que você já encontra e vai encontrar, né? Ainda mais porque trabalho com conhecimento, com entrega, né? Como você faz, sempre tem espaço para crescer ainda mais, né? E tem que ser valorizado. Fico muito, muito, muito feliz de ter, de alguma forma, ajudado a ecoar um pouco dessa tua expertise, a tua experiência e a tua vivência aqui com quem está aqui conosco no podcast. Fico muito feliz mesmo, viu? Parabéns pela trajetória, pela história, pela vida e pela maneira de enxergar, né? Depois das dificuldades que te moldaram para um novo patamar. Obrigado por dividir com a gente aqui essa trajetória toda. Muito obrigada. Foi ótimo falar com você. Desejo aí sucesso para todo mundo e também desejo um respiro, né? O respiro ele é bem importante para qualquer pessoa que esteja aí nesse momento, né? Numa carreira executiva. É sempre importante a gente poder parar, né? E olhar para as pequenas coisas que, com certeza, elas são bem mais importantes do que as grandes coisas. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.